Pessoal, aqui é o professor Diego. A gente vai trabalhar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. A habilidade desenvolvida é resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, né? E aí a divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Pessoal, aí eu coloquei os símbolos aqui para vocês perceberem algumas comparações que são feitas, peças, horas, litros e preços, quantidade de pedreiros e dias, minutos e calorias, máquinas, né, e dias, quantidade de máquinas, quantidade de dias, quantidade de cravo, quantidade de rosa, são todas comparações de duas grandezas. Mas diferente das outras correções, né, anteriormente, nós analisávamos razões, ou seja, nós comparávamos grandezas diferentes, né, na mesma razão. Aqui nós vamos montar uma razão com a mesma grandeza e aí nós vamos compará-la com outra grandeza. Por isso que há uma comparação entre grandeza e não necessariamente uma razão de diferentes. Aqui nós temos o seguinte contexto. Em uma indústria, certa máquina produz 250 peças por hora e aí pergunta em quantas horas essa mesma máquina vai produzir 1.500 peças. Coloquei nessas simbologias aqui, na qual GDP é grandeza diretamente proporcional, GIP é grandeza inversamente proporcional, porque de fato, é o ponto, né, a ser reforçado nesse conteúdo, que é uma matéria simples, mas as dúvidas que surgem por causa dessa interpretação. Então, quando nós falamos que são 250 peças por hora, significa que é uma hora, beleza? E aí nós sabemos que, ou nós queremos saber, 1.500 peças, quantas horas, né, serão necessárias. Fazendo a análise, é o seguinte: quanto maior a quantidade de peças, maior o tempo eu vou precisar para produzi-las. Logo, é uma grandeza diretamente proporcional. Por isso que nós montamos a razão dessa maneira. 250 está para 1.500, assim como 1 está para a quantidade de horas que eu ainda quero descobrir. Usando a propriedade das proporções, 250 vezes o H tem que ser igual a 1 vezes 1.500. Logo, 250 H é igual a 1.500. Seja, né, daquela forma que você entende que nós precisamos dividir ambos os lados pelo mesmo valor, ou 250 passando a dividir, não tem problema. O importante é você lembrar que tem que isolar uma letra, né? Ela tem que ficar aqui na unidade, ou seja, 250 dividido por 250 é 1, e 1 na frente do coeficiente a gente não precisa escrever, porque aqui já é 1H, significa uma, né, vezes o tempo que nós vamos descobrir ali, 1 vezes o tempo que nós vamos descobrir, melhor dizendo. E aí nós teríamos que dividir 1.500 por 250. Pessoal, pode sim fazer pelo jeito formal, você até pode fazer, mas 250 é um número muito alto. Então, bastaria a gente pensar que 250 mais 250 é 500. E 500 mais 500 é 1.000, mais 500, 1.500. Logo, nós precisaríamos de repetir o 250 6 vezes, beleza? Então, esse, né, seria o valor final e representaria a quantidade de horas que nós precisaríamos para produzir 1.500 peças. Vamos colocar aqui 6 horas, mas o ideal é que vocês respondam, né, a pergunta em quantas horas essa máquina pode. Aí você escreve, né, essa máquina produzirá tal em 6 horas, fica uma resposta mais coerente, beleza? Próximo problema diz o seguinte: Débora abasteceu seu carro bicombustível com 39 litros de gasolina a 7,26 o litro e o litro de etanol custava 5,14. Com o mesmo valor gasto, né, para abastecer o carro com gasolina, Débora abasteceria seu carro com aproximadamente quantos litros de etanol? É um problema que gerou muitas, né, dúvidas, mas eu queria que vocês pensassem assim: a comparação é da quantidade de litros com o preço, independente de qual tipo de combustível foi, né, colocado. Por quê? Ele está falando assim, ó, se por um acaso, né, eu gastasse, ou se eu pegasse um valor
e colocasse tudo de gasolina, eu conseguiria colocar 39 litros a um preço de R$ 7,26. E depois ele comenta que o etanol está 5,14. E aí, olha só, turma, quanto menor for o preço, né, do combustível, maior a quantidade de litros você conseguirá colocar aqui. Então, essa interpretação foi a que gerou mais dúvidas, porque o pessoal associou o etanol e a gasolina. Não necessariamente você tem que associar o etanol à gasolina. Você tem que levar em consideração que você tinha o mesmo valor para pôr, seja lá gasolina ou seja etanol. Aí ele falou, eu pus gasolina e deu 39 litros. Será que se eu colocasse etanol daria mais combustível? Com certeza, porque é mais barato o valor do litro. Então aqui eram grandezas inversamente proporcionais e na hora de você montar a razão, você teria que inverter. Só que, turma, antes de nós invertermos aqui, aliás, ó, vou inverter aqui. Rapidão, vou colocar aqui, ó, L está para 39, invertendo essa primeira razão. Assim como 7,26 está para 5,14. Depois eu explico de uma outra forma para vocês compreenderem melhor. Então, a propriedade da proporção, agora sim, né, fala o seguinte, que 5,14 vezes L é igual, tem que ser igual a 7,26 vezes 39. Aí, vou fazer essa multiplicação porque foi algo, né, que gerou muita dúvida, mas vamos lá. Vamos pegar aqui o número 7,26 e vamos multiplicar por 39. Essa questão de ter duas casas decimais na vírgula só vai contar no final. No início você vai fazer a conta da mesma maneira que você faz qualquer conta. 9 vezes 6, 54. Então aqui vai agrupamento. 9 vezes 2, 18. Com mais 5 ali, 23. E aqui agrupa de novo. 9 vezes 7, 63. Com mais 2, 65. Só um minutinho, então, preciso arrumar uma mesa aqui. Beleza. E aí nós temos a seguinte, né, ordem que está nas dezenas, então aqui é 0, e que começa 3 vezes 6, 18, agrupa aqui, 3 vezes 2, 6, com mais 1 aqui, 7, e 3 vezes 7, 21. E aí nós chegaríamos a 4, 8 mais 3, 11, né, aí tem um agrupamento, 7 mais 5, 12, com agrupamento, 13, 6 mais 2, 8, e aqui 2. Considerando que eram duas casas decimais aqui, aqui também serão. Então, nós teríamos 283,14. Lembrando, equação tem aquela ideia, né, de tudo que eu faço no primeiro membro, eu também tenho que fazer no segundo. Se o objetivo é deixar o L, né, sozinho, ali, digamos, unitário, coeficiente 1, aqui nós temos que dividir por 5,14 também. Então, nós chegaremos à seguinte conclusão, de que L é igual a 283,14 dividido por 5,14. Poderíamos sim contar com o auxílio da calculadora, mas se caso você não tivesse, pessoal, simplesmente nesse caso, como nós temos duas casas decimais e aqui duas casas decimais, você pode só desconsiderar a vírgula, beleza? É como se você tivesse multiplicado tanto o dividendo quanto o divisor por 100. E aí você consegue realizar essa divisão tranquilamente. Por estimativa, turma, 514 aqui, 200 não dá. Então teria que ser 2.800. E 2.800 a gente teria que multiplicar isso aqui por 5. Porque 5 vezes 500 é 2.500. Então vamos ver quanto que dá. 514 vezes 5. Poderia fazer mentalmente, mas como é um vídeo para ajudar, vou fazer passo a passo. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5, mais 2 ali, 7, e 5 vezes 5, 25. Então, olha só, nós temos aqui 2.570. E aí, como fala da quantidade de litros, a gente vai precisar só da unidade ali, dezena unidade, e uma casa decimal só a mais já está ótimo, porque provavelmente vai ser um valor aproximado aqui. Então, nós fazemos a subtração, 1 menos 0, 1, 13 menos 7, 6. Aí nós desagrupamos aqui para 7. 7 menos 5, 2. E 2 menos 2, 0. Aí vem esse outro valor, que de novo vai ser 5. Porque, olha só, 2.570 está muito próximo. 4 menos 0, 4.
11 menos 7, 4. Aqui nós desagrupamos 5. E aqui, ó, já é zero, né? 5 menos 5 e aqui também. Logo, turma, nós teríamos um 44, né? Vírgula aqui, vírgula, 0, 0. O múltiplo de 514 mais próximo do 44 é o 0, porque 0 vezes 514 é 0. Aqui eu já vou parar a conta, beleza? Por que eu vou parar a conta aqui, turma? Porque a gente pode falar que o valor seria de aproximadamente 55 litros, beleza? Se você usar uma calculadora vai dar 55,0 alguma coisa, mas aqui já é o suficiente, porque a pergunta foi: Débora abastecia seu carro com aproximadamente quantos litros de etanol? Com aproximadamente 55 litros de etanol, beleza? E aí a explicação que eu ia fazer no outro vídeo, eu vou fazer nesse, até pelos cálculos, para não embolar a mente. Aqui fala o seguinte: em 6 dias, 6 pedreiros terminam certa obra. E nos pergunta em quantos dias 2 pedreiros fariam o mesmo serviço. E aí nós temos uma comparação entre a quantidade de pedreiros e a quantidade de dias. E aí coletamos, né, as informações do nosso enunciado, que nos diz que em 6 dias, 3 pedreiros, né, fazem um determinado serviço. E aí depois pergunta, em quantos dias 2 pedreiros? Então nós temos duas informações referentes aos pedreiros. Só que, aí vem a análise, se você diminuir a quantidade de pedreiros, o que acontece com o tempo gasto? Quanto menos pedreiros para trabalhar, maior o tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais. Só que antes de nós invertermos simplesmente, eu queria convidar vocês a compreenderem que quando eu falo que uma grandeza é inversamente proporcional, ela vai ser inversamente proporcional a esse valor aqui. Beleza? Então, o que é o inverso do número 6, turma? O inverso de qualquer número é aquele valor que, ao multiplicarmos, o resultado é 1. Por exemplo, o inverso de 6 é 1 sobre 6. Por quê? 6 vezes 1 é 6. E aí aqui 6 vezes 1, porque o denominador quando está oculto é 1, na hora de transformar em fração, é 6 também. 6 dividido por 6 é 1. Então, o inverso de 6 é 1. Nesse caso aqui, o inverso de D, que é um valor qualquer que nós não sabemos ainda, vai ser 1 sobre D, porque olha só, D, o inverso de D, 1 sobre D, beleza? Que 1 vezes D é D, 1 vezes D é D, D dividido por D, independente do valor, seria 1. Convidando vocês a pensar dessa forma, por quê? Se você não tiver restrições com o cálculo de fração, a resolução sempre vai ser assim, né? Proporcional, multiplicando ali, só que pelo inverso, porque aqui a grandeza é inversamente proporcional, logo eu poderia falar que 3, né, está para 2, da mesma forma que 1/6 está para 1D, beleza? E aí quando, né, eu multiplicasse isso aqui, né, cruzado, considerando a propriedade da proporção, ficaria assim, ó, 3 vezes 1 sobre D tem que ser igual a 2 vezes 1 sobre 6. Denominador é 1, aqui também o denominador é 1. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes D é D. Parecendo outra coisa, mas é D. Parecendo um número ali, mas é D. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 6 é 6. E aí nós multiplicaríamos da maneira que nós já sabemos. 2 vezes D tem que ser igual a 3 vezes 6. Nesse caso, 2D é igual a 18, dividindo ambos os lados pelo mesmo valor, que é 2, porque aqui nós teríamos 1 no resultado e ficaria um D, mas a gente só precisa escrever o D. 18 dividido por 2 é 9, beleza? Ou seja, 9 dias serão gastos. Ah, mas é muito mais difícil. Não é questão de ser mais ou menos difícil. A questão é de você entender a origem e de o porquê que é inversamente proporcional. Essa forma, na qual a gente fala assim, inverte uma das duas. Por exemplo, a gente vai inverter aqui agora, em vez de ser 3 para 2, nós vamos colocar o 2 para 3 igual. E aqui mantém 6D. É só um atalho, tudo. É só um atalho, beleza? A origem é essa mesmo. E isso é só um atalho. Porque quando você fizer a conta, ó,
2 vezes D é igual a 3 vezes 6, beleza? E se você dividir ambos os lados por 2, porque aqui é o 2 que está junto com D, nós teríamos 2 dividido por 2, 1. Vou até colocar aqui, ó, 1D, mas você não precisa de ficar escrevendo o coeficiente quando ele é 1, beleza? E 36, ó, 36 não, 3 vezes 6, 18. Já era até para ter resolvido ali, tu, pera aí. 3 vezes 6, 18, dividido por 2. Logo, D é igual a 9 dias. E aí é coerente, porque quanto menor a quantidade de pedreiro, maior a quantidade de tempo, beleza? Próxima questão fala assim, ó, em 50 minutos de exercício físico, né, de exercícios físicos, perco 1.600 calorias. Quantas calorias perderei em 2 horas mantendo o mesmo ritmo? E aí, turma, está comparando ali a quantidade de minutos com a quantidade de calorias perdidas. Eu sei que quando, né, eu me exercito 50 minutos, eu perco aqui 1.600 calorias. Se por um acaso, né, eu me exercitar 2 horas, e aí vocês vão ter que lembrar o seguinte, 2 horas correspondem a 120 minutos. Ou você converte os minutos aqui para horas, senão vai interferir no seu cálculo. Eu sei que 120 minutos, a grandeza vai ser diretamente proporcional às grandezas, porque quanto mais tempo de atividade, maior vai ser a quantidade de caloria que eu perderei. Dessa maneira, basta formar a proporção da maneira diretamente proporcional, que 50 está para 120, assim como 1.600 está para um valor de calorias que nós não descobrimos ainda. Multiplicando isso aqui, 50 vezes C tem que ser igual a 120 vezes 1.600. 50C é igual a, pessoal, 1.600 vezes 120. 0 vezes 0, 0. Aqui tudo 0, beleza? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0 também. A gente começa das dezenas porque aqui corresponde às dezenas. 2 vezes 6, 12. E aí, 1 de agrupamento. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 1 vezes qualquer coisa é sempre aquela coisa. Então, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 1 é 1. Aí nós teríamos 0, 0, 0, 0 mais 2 aqui, 2, 3 mais 6, 9 e 1. Então, nós teríamos, turma, 192 mil, ok? E aí, esse 192 mil, lembrando, se aqui eu quero que o 1 seja unitário, eu vou dividir por 50, porque 50 dividido por 50 ficaria 1C. Só que lembra, não precisa de escrever o coeficiente, né, 1 na frente da letra, então fica só C, ok? E do lado de cá, eu dividiria por 50 também. Então, nós teríamos aqui 192 mil dividido por 50. Essa aqui dá para testar nosso conhecimento sobre divisão. 192 mil dividido por 50. Lembrando, precisamos dominar os múltiplos de 50. Logo, o 19 é menor que 50, mas o 192 não. Múltiplo de 50 mais próximo de 192, o 150, que é quando eu multiplico aqui por 3, beleza? Então, o resto fica 42, e aí nós temos 420, porque agora a gente está dividindo as centenas ali também. Múltiplo de 50 mais próximo do 420 é o 400, que é quando eu multiplico aqui por 8, beleza? E aí vai ficar curto ali, deixa eu só reescrever aqui, turma, rapidão. Só para não ficar esteticamente desfavorável aqui. Nós tínhamos o 3 e o 8. E aí vai sobrar um resto, 420 menos 400 é 20, agora a gente está dividindo as dezenas. O múltiplo de 50 mais próximo do 200 é o próprio 200, que é quando eu multiplico o 50 por 4, e aí nós temos resto zero. E por final, dividindo as unidades, nós teríamos que o múltiplo de 50 mais próximo de zero é o próprio zero, que é quando eu multiplico ele por zero. Logo, nós chegaríamos à conclusão de que se eu fizesse 2 horas de atividades físicas, eu teria ali perdido, no caso, deixa eu só escrever melhor aqui, 3.840 calorias. Beleza? Turma,
essa questão aqui, ó, fala o seguinte: para colher trigo, né, que plantou, Juliana alugou 3 colheitadeiras que, juntas, vão concluir toda a colheita em 8 dias. Aí pergunta: quantas colheitadeiras Juliana precisaria alugar para realizar a mesma colheita em 4 dias, mantendo o mesmo ritmo de trabalho? Turma, nessa daqui fica bem nítido que ela é grandeza inversamente proporcional, porque assim, pensa bem, se você tem ali 3 colheitadeiras, beleza? E você termina em 8 dias, o próprio enunciado já dá a entender que se ele aluga mais colheitadeiras, ele terminaria em menos dias. Porque ele está querendo saber, para realizar a mesma colheita em 4 dias, eu teria que alugar mais colheitadeiras. Por isso que na hora de formar, lembrando, é como se nós falássemos que 3 está para ser, assim como o inverso, né? 1/8, está para 1/4. Só que existe um modo mais tranquilo de fazer, que é a inversão de uma das razões. Aqui é 3 para C, então nós montamos C para 3. Muita atenção, turma, muita atenção. Vou até apagar aqui e escrever de outra cor. Aqui 3, né? Nem vou pôr o C de colheitadeira, e aqui uma quantidade de colheitadeira que a gente ainda não sabe qual é. Essa razão, na hora de ser escrita ali, considerando que é inversamente proporcional, a gente vai inverter, ó, C para 3. Lembrando que se resolver desse jeito, chega ao mesmo resultado, desse modo aqui. Mas vamos pelo método que é convencional. E o 8 para 4 continua, ó, mantém a mesma ordem. E aí a gente multiplica cruzado, considerando a propriedade das proporções, aquela que diz que o produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios. Logo, 4 vezes C tem que ser igual a 3 vezes 8. Dessa maneira, 4C é igual a 24. E aí, dividindo ambos os lados pelo número 4, aqui nós temos 4 dividido por 4 é 1C. E aí, de novo, não precisa escrever o coeficiente 1. Pode ocultar. E 24 dividido por 4 é 6. Então, dessa maneira, nós sabemos que nós precisaríamos aqui, ó, de 6 colheitadeiras, beleza? Tem um trava-língua aí, mas vamos que vamos. Então, essa é a ideia, beleza? Turma, essa outra questão fala assim, ó, se 4 máquinas fazem um serviço em 6 dias, então, em quantos dias 3 dessas máquinas farão o mesmo serviço? Eu quero que vocês sempre fiquem atentos a qualquer problema que envolva tempo. São aqueles problemas que mais têm contexto para fazer grandezas inversamente, porque a questão do tempo aumentar ou diminuir de acordo com a mão de obra, de acordo com a quantidade de máquinas, é bem comum. Então, nesse caso, é uma grandeza inversa e a gente nem precisa de colocar os números para poder definir, porque se eu sei que 4 máquinas gastam 6 dias, ele quer saber, então, quantos dias 3 máquinas fariam o mesmo serviço. E isso é importante, porque se ele não fala do mesmo serviço, não tem como você fazer essa análise. Toda análise de proporcionalidade, ela envolve uma mesma quantidade de uma determinada coisa, o mesmo valor gasto, beleza? Então, seguindo essa lógica que a gente já está como hábito, né, resolvendo, que é a do inverter uma das duas, podemos inverter essa primeira razão e ao invés de falar que 4 está para 3, nós falaremos que 3 está para 4, assim como 6 está para a quantidade de dias. Logo, nós teríamos que 3 vezes D é igual a 4 vezes 6. 3D, só ocultamos ali o sinal de multiplicação, é igual a 4 vezes 6, que é 24. Dividindo ambos os lados pelo mesmo valor, turma, porque aqui 3 dividido por 3 é 1, e aí fica 1D, né, apenas o D é suficiente. 24 dividido por 3 é 8. Significa, né, que caso sejam, né, 3 máquinas, ou seja, uma quantidade de máquinas menor, nós gastaríamos 8 dias. E aí eu vou convidar vocês de novo a tentar compreender essa questão do inversamente. Quando eu falo que algo é inversamente proporcional, significa que esse valor é proporcional ao inverso do 6, e aqui ele é proporcional ao inverso da letra D. Isso faz com que na hora que nós fôssemos formar aqui, ó, suponhamos, vou até fazer de uma maneira maior,
4 tem que estar para 3, da mesma maneira que 1 sobre 6 é proporcional, né, forma uma razão ali com D. Se você entender esse modo, turma, é interessante também, porque a multiplicação você faria da seguinte maneira, ó, 4 vezes, e aí estou até respeitando as coisas para vocês entenderem, 1 sobre D, que é o inverso, tem que ser igual a 3 vezes o inverso de 6, que é 1 sobre 6. Quando você vai multiplicar dessa forma, é preciso lembrar que os denominadores aqui eram 1, porque você multiplica numerador com numerador, 4, denominador com denominador, D. Do lado de cá, 3 vezes 1, 3, e 1 vezes 6, 6. Multiplicando, né, seja os extremos ou os meios primeiro, sempre vou favorecer a letra na esquerda para contemplar o que vocês estão acostumados, mas se ela fica do lado direito, da mesma coisa, tá? Isso aí é só um bloqueador que costuma acontecer na escola. E nós temos 4 vezes 6 e fica 3D igual a 24. Dividindo os dois lados, ou 3 que multiplica passa dividindo, tanto faz, nós teríamos que D é igual a 8. Legal entender aqui, porque essa é a origem, como eu falei com vocês, da ideia do inversamente proporcional. A questão de inversamente não é porque inverte, tá? É porque é proporcional ao inverso daquele tempo. Outra questão fala o seguinte, ó. Um aterro é feito em 6 dias por 8 máquinas iguais. Se o número de máquinas for elevado, né, para 12, ou seja, se aumentar para 12 máquinas, em quantos dias será feito o mesmo aterro? Turma, de novo, sem, né, colocar nenhum valor, a gente já sabe que são grandezas inversamente, porque eu sei que 6 dias são gastos quando eu tenho 8 máquinas. E aí ele fala, né, se eu elevar, né, o número de máquinas para 12, quantos dias será feito o mesmo? Aqui, no caso, se eu tiver 12 máquinas, eu consigo descobrir a quantidade de dias. Logo, eu vou inverter uma das razões. Pode ser essa daqui, ok? Então, nós vamos falar que 12 está para 8, da mesma maneira que 6 está para D. Então, 12 vezes D é igual a 8 vezes 6. Logo, 12D é igual a 48. Dividindo ambos os lados por 12, porque é o valor ali que está, né, junto com D. 12 dividido por 12 é 1. Então, nós vamos descobrir o valor, né, ou a ideia de quanto será quando tivermos um dia. 48 dividido por 12 é 4, porque 4 vezes 12 é 48. Logo, nós descobrimos que, se por um acaso nós aumentássemos a quantidade de máquinas para 12, nós faríamos o mesmo serviço em 4 dias, beleza? E essa ideia é super coerente, porque quanto maior o número de máquinas, mais rápido o serviço vai acontecer. Dessa vez nem vou utilizar o outro método, mas é uma situação legal para você tentar, né, esse outro método aí. Nesse problema, nos diz o seguinte: Vanessa, né, dirigindo seu carro com uma velocidade de 80 km por hora, demora 27 minutos para ir de um local ao outro. E aí, para percorrer essa mesma distância, que é importante, em 36 minutos, qual deve ser a velocidade do seu carro? Turma, de novo, nós temos aí a velocidade, né, e o tempo. Quase sempre que envolve velocidade e tempo, né, quase sempre, não, sempre, vão ser grandezas inversamente proporcionais pelo seguinte, pessoal. Se está 80 km por hora e gastou 27 minutos e você quer gastar mais tempo, ou seja, você quer aumentar o tempo, você tem que, digamos assim, reduzir a velocidade. Porque se você acelera ou você aumenta a velocidade, você vai chegar mais rápido. Então, quanto mais devagar, digamos assim, na velocidade média, mais demorado seria. Por isso que ao montar, né, a nossa proporção para resolver, você tem que inverter uma das razões. Lembrando que nós trabalhamos de uma outra forma anteriormente, mas nesse cálculo aqui, até para não gerar, né, valores maiores, vamos resolver desse modo mesmo. Diz 80 está para x, assim como 26 está para 36, mas nesse caso, invertendo uma das razões, nós vamos ter que
x está para 80, da mesma maneira que 27 está para 36. Logo, nós podemos falar que 36 vezes x tem que ser o mesmo valor que 27 vezes 80. Então, 36x é igual, vamos multiplicar aqui, ó, 80 vezes 27. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Aí nós teremos 0, 6, 5 mais 6, 11. Aqui, né, agrupamento, 2. Logo, chegamos ao valor de 2.160. Dividindo ambos os lados por 36, uma vez que o 36 está aqui do lado do x, e 36 dividido por 36 vai ser 1, nós sabemos que aqui no final vai ficar só o x, ou um x mais um 1 não precisa ser escrito. Só que nós temos que dividir o que está no segundo membro também, porque é uma equação. E aí, divisão. Nesse caso, chega uma das divisões que vocês têm mais dificuldade. Por quê? Não dá para dividir por 2, por 21, né, que é 0, seria por 216. E aí o 216 você teria que fazer uma estimativa. Aí a dica para vocês é o seguinte, 30, né, 3 vezes 6 é 18, 6 vezes 7 é 21, 6 vezes 8 é 24. E usando só esses dois primeiros valores, você já tem uma ideia de que talvez o número que nós queiramos é 36, é o 6 para multiplicar o 36. Por quê? Pode ser que o 7 passe, né? Aí você fala, não, peraí, o 7 não vai passar, porque 7 vezes 3 é 21. E é isso que é a estimativa, é essa dúvida, digamos assim, mas que você consegue, com alguma ideia, digamos assim, tentar se aproximar ao máximo do valor. Mas vamos tentar o 6 primeiro, e aí se não der o 6, a gente tenta o 7, beleza? Olha só, se eu tentasse o 6, 6 vezes 6, 36. Então, ficaria aqui, ó, 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. E aí, turma, lógico, né, trabalho sempre com matemática. Vou estar mais familiarizado aos números, talvez vocês não. E é comum, é normal, estimativa é isso. Você vai fazer uma tentativa ali do número que se aproxime. Porque o 36 não tem múltiplos fáceis, né, de ficar recordando. Então, aqui no caso é uma estimativa mesmo. Sabendo disso, sobra resto zero. O múltiplo do 36 mais próximo do zero é o zero. E aí nós chegamos a uma resposta de que você teria que reduzir a velocidade para 60 km por hora. E aí você gastaria 36 minutos. Turma, esse aqui é um problema, né, relativamente famoso, porque está no livro famoso, e ele diz o seguinte: num jardim há cravos e rosas. Cravos é o antecedente, porque foi mencionado primeiro, e rosas o consequente. Na razão de 8 para 11. 8 cravos, 11 rosas, ou seja, a cada 8 cravos temos 11 rosas, na mesma ordem que foi, né, falado. E aí diz o seguinte: há 88 rosas, descubra qual é o número de cravos existentes no jardim. Turma, bem tranquilo, porque aqui fala o seguinte, ó. Se para cada 8 cravos temos 11 rosas, quando eu tiver 88 rosas, quantos cravos terei? É uma grandeza diretamente proporcional, porque se você aumentar, né, a quantidade de rosas, a quantidade de cravos aumenta na mesma proporção. Na mesma proporção não, né? No caso dessa proporção aqui no alto, a cada 11 rosas nós temos 8 cravos a mais. Logo, nós podemos montar a razão, a proporção dessa forma: 8 está para C, assim como o 11 está para 88. Logo, né, nós podemos multiplicar aqui 11 vezes C tem que ser o mesmo resultado que 8 vezes 88. Multiplicando isso aqui, 11C é igual a 88 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Então, nós temos o agrupamento do 6 ali. 8 vezes 8, 64. Mais 6, 70. Então, nós temos 704. Aqui, no caso, nós vamos dividir ambos os lados pelo mesmo valor, ou até mesmo, turma, se você está familiarizado, olha só, é aquela mesma ideia. O 11 que multiplicava vai ser reescrito aqui no segundo membro dividindo, beleza? 704 dividido por 11, vamos lá. 704 dividido por 11 é mais tranquilo, porque o múltiplo de 11 mais próximo do 70 é o 66, que é quando eu multiplico por 6. Aqui tem resto 4. E aí sobra 44, juntando com as unidades. 64, no caso, fica porque 4 vezes 11 é 44, que é um múltiplo do 11. E aí nós poderíamos afirmar com certeza
que nós teríamos 64 cravos. Tranquilo? Vamos que vamos aqui. Um problema, né, com o valor decimal, né, que vocês ficam muita dúvida simplesmente por ter um valor decimal, diz o seguinte: 7 litros de leite dão 1 kg, né, de manteiga. Quantos litros de leite serão necessários para se obterem 9 kg de manteiga? Turma, mesma ideia, né, do que nós já viemos fazendo há um bom tempo. Se eu tenho leite e manteiga, eu preciso saber que 7 litros de leite resultam em 1,5 kg de manteiga. E aí eu preciso saber, se forem 9 quilos, né, quanto de leite eu precisarei? Turma, quanto maior a quantidade de manteiga, maior a quantidade de leite. Por isso uma grandeza diretamente proporcional. Por isso você pode falar que 7 está para L, da mesma forma que 1,5 está para 9, ok? E aí você chegaria na seguinte proporção, equação do primeiro grau. 1,5 vezes L tem que ser igual a 7 vezes 9. 1,5L é igual a 63. E aí, nós vamos dividir ambos os lados por 1,5, ou 1,5 que está dividindo, passa ali, que está multiplicando, passa dividindo. Dividir, turma, por número, digamos assim, que tem vírgula, né? Melhor dizendo, para ficar mais fácil vocês entenderem. Nós temos que dar um jeito de poder transformar esse número no número inteiro. Nesse caso, como só tem uma casa decimal, eu multiplicaria por 10, ele passaria a ser 15. Só que se eu multipliquei o denominador por 10, eu teria que multiplicar o numerador também. Então, ficaria 630 dividido por 15. Múltiplo, né, de 15 mais próximo do 63 é o 60, que é quando eu multiplico ele por 4, beleza? 4 vezes 15 é 60. E aí sobra 3. E aí nós temos o zero das unidades. E aqui nesse caso, turma, 2 vezes 15 é 30. E aí nós teríamos uma divisão exata na qual poderíamos afirmar que a quantidade de litros é igual a 42 litros de leite, beleza? Uma outra ideia interessante é a seguinte: você está aqui com meio, né, um quilo e meio, digamos assim, de manteiga, e você vai produzir 9 quilos. 1,5 kg mais 1,5 kg, eu vou até fazer aqui para ficar visual. 1,5 kg mais 1,5 kg, turma, são 3 quilos. Então, quando eu tenho 9 quilos, isso aqui, ó, se repete 6 vezes, porque aqui são 3 quilos e aqui 3 quilos. Se aqui se repetiu 6, ou seja, se eu multipliquei por 6 aqui, é como se eu multiplicasse por 6 aqui também. Ok? 6 vezes 7, 42. É uma ideia, né? Porque se você estiver numa prova de múltipla escolha, numa prova que não contemple o cálculo, é uma estratégia a ser utilizada. Essa questão diz o seguinte, turma. Alex gastou 2 minutos para dar uma volta, né, no circuito a velocidade média de 210 km por hora. E aí nos pergunta quanto tempo ele gastaria para percorrer o circuito à velocidade média de 140 km por hora. Turma, de novo, 2 minutos quando ele estava numa velocidade de 210. Aí fala, e se ele tivesse a 140? Olha só, se a velocidade reduzir, ele consequentemente vai aumentar o tempo gasto, ok? Então aí fica até tranquilo para a gente falar que é uma grandeza inversamente proporcional e fica tranquilo também para nós pegarmos essa primeira razão e inverter. Ao invés de falar que 2 está para m, nós vamos falar que m está para 2, da mesma maneira que 210 está para 140. Aí nós chegaríamos na seguinte situação, 140 vezes m é igual a 210 vezes 2. 140m é igual a 420. Dessa vez não precisa de calculadora, nem de fazer um cálculo aqui do lado. Eu acho que mentalmente dá para ir. Aqui é 140m. O 140 que está multiplicando pode ser passado dividindo, ou simplesmente a gente pode dividir ambos os membros da equação pelo mesmo valor. 140 dividido por 140 é 1. Então aqui fica só m. E 420 dividido por 140, turma, tem uma forma que é pouco utilizada, que é o seguinte: quando é um número, né, maior assim, você faz sucessivas subtrações. Ó. Você pega 420 e tira o 140, você vai contar. Uma vez, você vai tirar 140, 0, 12,
que aqui desagrupou 12 menos 4, 8, beleza? E 3 menos 1, 2. Você vai tirar 140 de novo, então, 2 vezes. 0 menos 0, 0. 8 menos 4, 4. 2 menos 1, 1. E por final, você vai tirar o 140 3 vezes. E você vai perceber que aqui é tudo zero e que 420 dividido por 140 é 3, ok? É uma estratégia também a ser utilizada. Nesse caso, 3 minutos seria o tempo gasto. E aí encerramos por aqui, turma, a correção referente a essa habilidade. Todos os problemas que nós fizemos aqui têm a ver, digamos, a primeira parte dessa habilidade, beleza? A primeira parte seria essa daqui do alto, que fala que problemas de relações inversas, né, ou direta, considerando duas grandezas. Posteriormente, a gente vai ter uma outra parte falando, né, desses outros objetivos aqui embaixo, beleza?